Adolf von Harnack, 1851-1930, foi um teólogo e historiador da Igreja alemão, considerado um dos mais importantes estudiosos do cristianismo primitivo. Sua obra se concentrou na análise histórica e crítica do cristianismo, especialmente no contexto das origens do cristianismo e sua evolução ao longo dos primeiros séculos. Harnack é particularmente conhecido por suas ideias sobre a transformação do cristianismo a partir de um movimento original, simples e espiritual para uma religião institucionalizada com a ascensão de dogmas e hierarquias. Ele é famoso pelo conceito de que o cristianismo primitivo, conforme pregado por Jesus, foi uma mensagem simples e ética, mas que ao longo do tempo foi moldado por influências helenísticas e filosóficas, especialmente após a formação da Igreja. Além disso, ele é autor de uma importante obra, História do Dogma Cristão, na qual investigou o desenvolvimento dos dogmas cristãos ao longo do tempo. Além disso, Harnack teve uma carreira acadêmica significativa, sendo professor de teologia em várias universidades, como a Universidade de Leipzig e a Universidade de Berlim. Sua abordagem histórica e crítica sobre o cristianismo teve um grande impacto no desenvolvimento da teologia moderna e no estudo das origens do cristianismo. Adolf von Harnack foi um dos principais teólogos e historiadores da Igreja do século XIX e início do século XX, conhecido por suas abordagens inovadoras sobre o cristianismo primitivo e o desenvolvimento do dogma cristão. Suas principais ideias podem ser resumidas em algumas vertentes centrais. 1. A essência do cristianismo. Harnack acreditava que o cristianismo original, conforme ensinado por Jesus, era uma religião simples e ética, com uma mensagem fundamental centrada no reino de Deus e no amor ao próximo. Para ele, a mensagem de Jesus não tinha a intenção de criar uma nova religião, mas de promover um movimento moral e espiritual que se opusesse à hipocrisia e às instituições opressivas de seu tempo. Ele via o cristianismo primitivo como uma expressão da fé pura, sem a complexidade dos dogmas e das instituições que se desenvolveriam mais tarde. Desenvolvimento do dogma. Harnack é famoso por sua análise crítica do desenvolvimento dogmático da Igreja. Em sua obra História do Dogma Cristão, ele argumentou que o cristianismo, após a morte de Jesus, passou por um processo gradual de institucionalização e elaboração teológica, muitas vezes em oposição ao seu espírito original. Harnack acreditava que, ao longo dos séculos, a mensagem simples e ética do cristianismo foi distorcida por influências externas, principalmente da filosofia helenística e do pensamento grego. Esses elementos começaram a moldar a teologia cristã, criando uma série de dogmas que, segundo Harnack, não faziam parte da mensagem original de Jesus. 3. A influência helênica no cristianismo. Harnack observou que o cristianismo primitivo, ao se expandir e se encontrar com outras culturas, especialmente a grega e a romana, foi profundamente influenciado pelo pensamento helenístico, como o platonismo e o estoicismo. Ele acreditava que a igreja primitiva, ao tentar se adaptar ao contexto cultural e filosófico do mundo grego, acabou adotando conceitos e categorias filosóficas que distorceram a simplicidade do ensino de Jesus. Isso levou à formulação de doutrinas como a da Trindade e a da natureza divina de Cristo, que, segundo Harnack, não eram ensinadas diretamente no Novo Testamento, mas foram desenvolvidas ao longo do tempo. Cristianismo como religião de amor e fraternidade. Em sua análise do cristianismo primitivo, Harnack sublinhou o caráter ético e comunitário da religião. Ele via o cristianismo como uma religião do amor e da fraternidade, que deveria promover a justiça e a compaixão no mundo. Para Harnack, as tensões entre o cristianismo e o Estado, especialmente com a ascensão do Império Romano e a formação da Igreja como instituição, eram inevitáveis. Ele criticava a forma como a Igreja se envolveu com o poder político, pois isso desviou o cristianismo da sua essência moral e espiritual. 5. A evolução histórica do cristianismo. Harnack foi também um grande defensor de uma abordagem histórica e crítica do cristianismo. Ele acreditava que o estudo da história da Igreja era essencial para compreender o desenvolvimento das doutrinas cristãs e as mudanças nos padrões de fé ao longo dos séculos. Para ele, o cristianismo não deveria ser entendido apenas como uma série de crenças estáticas, mas como uma tradição viva que evoluía ao longo do tempo. 6. Relação entre fé e razão. Como muitos teólogos da sua época, Harnack estava envolvido no debate sobre a relação entre fé e razão.
Ele via o cristianismo como uma religião racional, no sentido de que sua mensagem poderia ser compreendida e apoiada pela razão humana. No entanto, ele também acreditava que a fé era algo além da razão, uma confiança em Deus e nos ensinamentos de Jesus que não poderia ser totalmente explicada ou justificada apenas por argumentos lógicos. 7. O Evangelho de Jesus. Em um de seus principais conceitos, Harnack procurou resgatar o Evangelho de Jesus, ou seja, o núcleo essencial do cristianismo, livre das camadas de dogmas e tradições que se acumulavam com o tempo. Harnack tentava separar a verdadeira mensagem de Cristo, que ele entendia como uma religião do reino de Deus e do amor, de toda a elaboração teológica posterior. Ele acreditava que a essência do cristianismo era a visão de um Deus que estava ativamente presente no mundo, buscando salvar a humanidade por meio do amor e da transformação moral. Essas ideias de Harnack tiveram um impacto profundo no estudo acadêmico da história do cristianismo e da teologia, ao oferecer uma abordagem crítica e histórica que desafiava as tradições dogmáticas e promovia uma visão mais simplificada e espiritual do cristianismo. As ideias de Adolf von Harnack geraram uma ampla gama de reações tanto no contexto teológico quanto filosófico, refletindo sua influência duradoura e também a controvérsia que suas abordagens provocaram. Abaixo estão algumas das principais respostas às suas ideias. 1. Reações no contexto teológico. Harnack teve um impacto profundo no desenvolvimento da teologia moderna, especialmente no campo da história do cristianismo. Suas ideias, no entanto, foram recebidas com entusiasmo por alguns e com resistência por outros, dependendo de sua perspectiva sobre a natureza do cristianismo e o papel dos dogmas. Apoio e reconhecimento. Alguns teólogos progressistas e historiadores da religião viram em Harnack um pioneiro na análise histórica e crítica do cristianismo. Sua tentativa de resgatar o cristianismo primitivo e examinar os dogmas à luz de suas origens históricas foi bem recebida por aqueles que desejavam um cristianismo mais simples e menos institucionalizado. A ênfase de Harnack na pureza do Evangelho de Jesus, livre das influências helenísticas e da institucionalização da Igreja, ressoou especialmente entre teólogos protestantes que se opunham ao peso das tradições dogmáticas. Sua obra História do Dogma Cristão foi fundamental para o estudo da evolução do cristianismo, oferecendo uma nova abordagem para compreender como os dogmas se formaram ao longo do tempo. Críticas conservadoras. Por outro lado, muitos teólogos conservadores e ortodoxos viam as ideias de Harnack com grande ceticismo. A principal crítica estava na sua tentativa de separar o cristianismo essencial, o Evangelho de Jesus, dos dogmas da Igreja. Eles consideravam que sua visão de um cristianismo mais simples e ético não refletia adequadamente a complexidade teológica e a importância dos dogmas na tradição cristã. Além disso, sua visão de que as doutrinas centrais do cristianismo, como a Trindade e a divindade de Cristo, foram introduzidas por influências externas, principalmente do platonismo, foi considerada uma interpretação errônea por muitos teólogos tradicionais. Esses críticos argumentavam que Harnack subestimava a profundidade e a riqueza das doutrinas cristãs, além de negligenciar a autoridade e a importância das escrituras e da tradição apostólica. A questão da historicidade. Teólogos que seguiam a tradição histórica do cristianismo, como os da Escola de Tübingen e do movimento histórico crítico, também reagiram de forma ambivalente. Embora Harnack fosse amplamente respeitado como historiador, alguns questionavam suas conclusões sobre a evolução do cristianismo, particularmente a ideia de que o cristianismo primitivo tinha sido corrompido por filosofias estrangeiras. A crítica vinha da visão de que o cristianismo era uma tradição única e autossustentada, em vez de um fenômeno influenciado por correntes externas, como Harnack sugeria. Reações no contexto filosófico. No campo filosófico, as ideias de Harnack também foram objeto de debate, especialmente devido à sua análise do cristianismo e da relação entre fé e razão. Influência na filosofia da religião. Filósofos da religião, especialmente aqueles dentro da tradição liberal e histórica, reconheceram Harnack como uma figura central. Sua visão de que o cristianismo deveria ser entendido em termos históricos e evolutivos foi compatível com algumas correntes filosóficas que buscavam integrar a religião à razão humana e ao progresso histórico.
Filósofos como Friedrich Schleiermacher e Wilhelm Dilthey, que defendiam uma abordagem mais histórica e existencial da religião, viam Harnack como um aliado em seu esforço para fazer a fé religiosa dialogar com o pensamento moderno e histórico. Críticas filosóficas conservadoras. Por outro lado, alguns filósofos conservadores e teólogos mais tradicionais questionaram a abordagem de Harnack por seu foco excessivo no contexto histórico e cultural do cristianismo. Pensadores influenciados por tradições mais metafísicas ou místicas, como os da escola fenomenológica ou da teologia sistemática, viam com desconfiança a tentativa de Harnack de reduzir as doutrinas cristãs a elementos históricos e filosóficos. Eles consideravam que isso subestimava a transcendência e a dimensão sobrenatural da fé cristã, que deveria ser entendida além das explicações racionais ou históricas. Impacto na teologia liberal. As ideias de Harnack também influenciaram a teologia liberal, que estava em ascensão no final do século XIX e início do século XX. A teologia liberal buscava adaptar o cristianismo às descobertas científicas e históricas da época, e a abordagem histórica de Harnack foi vista como uma maneira de modernizar o cristianismo. A ênfase em um cristianismo essencialmente ético, centrado no amor e na fraternidade, ressoou com os ideais progressistas e humanistas da época. No entanto, alguns dentro da teologia liberal também começaram a questionar o foco excessivo de Harnack em reduzir o cristianismo a uma religião moral e a sua desconfiança em relação ao papel central dos dogmas. Har 3. Relevância duradoura e controvérsias. O legado de Harnack permaneceu importante ao longo do século XX e além, embora suas ideias continuem a ser discutidas e, em muitos casos, revistas. Sua abordagem histórica e crítica do cristianismo influenciou tanto a teologia liberal quanto os estudos históricos do cristianismo, mas também gerou resistências dentro das tradições mais conservadoras. Ao mesmo tempo, suas tentativas de simplificar o cristianismo para uma mensagem moral e ética ainda são vistas como problemáticas por muitos que defendem a importância das doutrinas e da tradição na vida cristã. Em resumo, Harnack foi uma figura central para o desenvolvimento da teologia moderna e histórica, mas suas ideias provocaram tanto apoio entusiástico quanto fortes críticas, refletindo as divisões teológicas e filosóficas de sua época. A obra História do Dogma Cristão, em alemão Die Dogmengeschichte, de Adolf von Harnack, é uma análise histórica e crítica do desenvolvimento dos dogmas cristãos ao longo dos primeiros séculos da Igreja. O livro é dividido em várias partes, cada uma delas explorando diferentes fases e aspectos da evolução doutrinária do cristianismo. Abaixo fornecerei uma estrutura geral do livro, com suas principais seções e temas abordados. Já a estrutura geral de história do dogma cristão. Introdução. Objetivo do livro. Harnack apresenta o objetivo de seu estudo, que é analisar a formação e a evolução dos dogmas cristãos, identificando as influências externas e internas que moldaram a teologia cristã ao longo dos séculos. Definição de dogma. Harnack esclarece o que entende por dogma, destacando que se refere às declarações formais de fé que a Igreja adotou como verdades essenciais, muitas vezes em resposta a disputas e heresias. Importância da história do dogma. O autor argumenta que estudar a história do dogma é fundamental para entender como a teologia cristã se desenvolveu e como as crenças cristãs foram moldadas ao longo do tempo. Parte 1. O cristianismo primitivo e o ensino de Jesus. A mensagem de Jesus. Harnack descreve o ensino original de Jesus, caracterizado por uma religião simples, ética e espiritual, centrada no reino de Deus, no amor ao próximo e na salvação moral. Ausência de dogmas. Harnack argumenta que, durante a vida de Jesus e na igreja primitiva, não havia dogmas definidos, e que a mensagem de Jesus era simples e acessível, sem a complexidade das doutrinas posteriores. Parte 2. O dogma, no século II, e a influência do platonismo. O desenvolvimento das primeiras doutrinas. Harnack examina como as primeiras gerações de cristãos começaram a formular doutrinas mais sistemáticas para explicar a divindade de Cristo, a natureza do Espírito Santo e o conceito de salvação. A influência do platonismo. Ele discute como o pensamento filosófico grego, especialmente o platonismo, influenciou os primeiros teólogos cristãos, levando à formulação de dogmas como a Trindade e a natureza divina de Cristo. A luta contra heresias.
Harnack observa que os dogmas começaram a ser formulados em resposta a heresias e disputas dentro da Igreja, como o arianismo e o gnosticismo. Parte 3. O desenvolvimento do dogma na era pós-Nicena, o Concílio de Nicéia 5-Deucier. Harnack analisa o Concílio de Nicéia e a definição do dogma da Trindade, argumentando que a doutrina nicena foi uma resposta direta às heresias, especialmente o arianismo, que negava a plena divindade de Cristo. A consolidação dos dogmas principais. Após Nicéia, a Igreja continuou a definir e refinar dogmas centrais, como a natureza de Cristo em relação à sua humanidade e divindade, e a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O impacto do Império Romano e o cristianismo imperial. O cristianismo e o império. Harnack discute como o cristianismo, ao se tornar a religião oficial do Império Romano após o Édito de Milão, 1313 de Torcés, passou a ser envolvido em questões políticas e em disputas sobre o poder e autoridade da Igreja. A cristianização do Império. A Igreja, ao se tornar uma instituição oficial, passou a adotar estruturas hierárquicas e administrativas, o que influenciou a formação de dogmas, especialmente relacionados à autoridade papal e à relação entre o poder temporal e espiritual. Parte 5. O dogma e a filosofia medieval. A escolástica e a sistematização. No período medieval, especialmente com o surgimento da escolástica, os filósofos e teólogos começaram a integrar a filosofia grega, especialmente o aristotelismo, com a teologia cristã. Harnack analisa como isso levou à sistematização dos dogmas, especialmente sobre temas como a natureza de Deus, a criação e a salvação. A disputa sobre a liberdade humana. Ele também discute as disputas teológicas medievais sobre a predestinação e a liberdade humana, que influenciaram o desenvolvimento da teologia dogmática. Parte 6. O dogma cristão na Reforma e pós-Reforma. A Reforma Protestante. Harnack observa como a Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, desafiou a autoridade papal e os dogmas da Igreja Católica, levando a uma reinterpretação de várias doutrinas essenciais, como a justificação pela fé e a autoridade das Escrituras. O dogma na Igreja Católica pós-Reforma. Ele também discute a resposta da Igreja Católica, que procurou reafirmar e reforçar os dogmas tradicionais durante o Concílio de Trento, 1540-63, especialmente em relação à transubstanciação e à autoridade papal. Conclusão. O futuro do dogma cristão. Harnack conclui seu estudo refletindo sobre o futuro do dogma cristão, questionando se ele ainda é relevante para o cristianismo moderno, que está cada vez mais afastado das disputas dogmáticas do passado. A questão da liberdade e da evolução. Harnack sugere que o cristianismo deve retornar à sua essência original, enfatizando a mensagem moral e ética de Jesus, e questiona a necessidade de dogmas elaborados para a fé cristã nos tempos modernos. Observações finais. O livro de Harnack é uma análise crítica da evolução dos dogmas cristãos e de como fatores culturais, filosóficos e políticos influenciaram sua formação. Harnack não apenas descreve o desenvolvimento dos dogmas, mas também os interpreta à luz das circunstâncias históricas, filosóficas e teológicas da época, oferecendo uma visão profunda de como o cristianismo se transformou ao longo dos séculos. A teologia liberal, que floresceu no século XIX, foi fortemente influenciada pelas ideias de Adolf von Harnack, especialmente no que diz respeito à sua análise histórica do cristianismo e sua ênfase na simplicidade e no aspecto moral da mensagem de Jesus. Harnack se alinhou com a teologia liberal em muitos aspectos, mas suas contribuições também ajudaram a moldar e refinar essa corrente teológica. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a teologia liberal absorveu as ideias de Harnack. 1. A redução do cristianismo ao ensino de Jesus. Uma das principais ideias de Harnack, que foi bem recebida pela teologia liberal, era a noção de que o cristianismo deveria ser reduzido à mensagem original de Jesus, sem as camadas de dogmas e tradições que se acumularam ao longo do tempo. Harnack acreditava que a essência do cristianismo estava no ensino ético e moral de Jesus, particularmente em sua ênfase no reino de Deus e no amor ao próximo. Para os teólogos liberais, essa visão ressoava com a ideia de que a religião cristã deveria se focar no aspecto ético da vida cristã, não nas formulações dogmáticas que estavam sendo impostas pela Igreja. A ênfase na moralidade e na ética.
A teologia liberal compartilhou com Harnack a crença de que o cristianismo deveria ser compreendido em sua essência como uma ética religiosa que poderia ser aplicada na vida prática. A ênfase estava na transformação moral e espiritual da pessoa, algo que poderia ser discutido à luz da razão e da experiência humana. 2. Crítica ao dogmatismo e à institucionalização da Igreja. A teologia liberal, em sua tentativa de adaptar o cristianismo à modernidade e às novas descobertas científicas e históricas, também absorveu a crítica de Harnack à complexidade dos dogmas cristãos, que surgiram ao longo do tempo, especialmente durante o período pós-niceno. Harnack argumentou que os dogmas como a Trindade ou a natureza divina de Cristo eram desenvolvimentos tardios que foram fortemente influenciados pelo pensamento helenístico e não refletiam fielmente o ensino original de Jesus. Separação entre fé e dogma. A teologia liberal, ao seguir essa linha de pensamento, procurou minimizar a ênfase nos dogmas que dividiam as diferentes denominações cristãs e focou na experiência religiosa pessoal e na vivência ética da fé. Isso também permitiu que a fé cristã fosse mais compatível com uma visão moderna do mundo, baseada em razão e ciência. 3. A influência do contexto histórico. Harnack destacou a importância de entender o cristianismo no contexto histórico em que ele surgiu. Para ele, muitos dogmas cristãos foram criados em resposta a heresias ou influências culturais externas, como o platonismo, o que levou a uma interpretação distorcida da mensagem original de Jesus. Essa abordagem histórica foi fortemente adotada pela teologia liberal, que procurava entender o cristianismo não apenas como uma série de dogmas imutáveis, mas como uma tradição viva que se desenvolvia de acordo com os contextos históricos, culturais e sociais. Contextualização da fé cristã. Teólogos liberais usaram a abordagem histórica para contextualizar as escrituras e a teologia, argumentando que a fé cristã não deveria ser vista como um conjunto de crenças imutáveis, mas como um caminho espiritual que se adapta ao desenvolvimento da sociedade e da compreensão humana. Isso também permitiu uma maior flexibilidade para interpretar a Bíblia de forma não literal, algo que foi um ponto central na teologia liberal. 4. A rejeição das interpretações superficiais e milagrosas. Harnack, influenciado pela visão crítica da Bíblia e pela historiografia, rejeitava as interpretações superficiais e milagrosas do cristianismo, defendendo uma compreensão mais racional e histórica dos eventos e ensinamentos. Isso se alinhava com a teologia liberal, que questionava as tradições sobrenaturais e milagrosas da Igreja, buscando uma fé que fosse mais racional, baseada na moralidade e na experiência humana. Adaptação da fé à razão. A teologia liberal estava disposta a adaptar os elementos sobrenaturais da fé cristã à visão de mundo científica e racional do século XIX. Os milagres e as narrativas sobrenaturais eram interpretados simbolicamente ou como expressões da experiência religiosa humana, ao invés de serem vistos como eventos literais. Rejeição do autoritarismo e da Igreja como instituição. A crítica de Harnack à crescente institucionalização da Igreja também foi uma ideia central que encontrou ressonância na teologia liberal. Ele via a Igreja, ao se tornar poderosa e formal, como algo que distorceu a mensagem de Cristo. A teologia liberal, ao se afastar do autoritarismo e do dogmatismo da Igreja, buscava uma forma de cristianismo mais individualista e menos subordinada à autoridade eclesiástica. Valorização da liberdade religiosa. A teologia liberal enfatizava a liberdade religiosa e a autonomia individual, considerando a experiência pessoal da fé como mais importante do que a adesão rígida a doutrinas e autoridades eclesiásticas. Isso levou a uma valorização das tradições protestantes, que permitiram uma maior liberdade de interpretação das escrituras e das práticas religiosas. 6. Racionalismo e evolução da fé. Por fim, a teologia liberal adotou uma visão evolucionária da fé cristã, conforme sugerido por Harnack. Ele via o cristianismo como uma religião em constante desenvolvimento, com uma evolução das suas crenças ao longo do tempo. Essa visão se alinhava com a crença da teologia liberal de que a fé cristã deveria ser flexível e capaz de se adaptar ao progresso da ciência, filosofia e conhecimento humano. Adaptação ao progresso intelectual. A teologia liberal viu o cristianismo como uma tradição religiosa capaz de evoluir e se adaptar aos novos entendimentos sobre o mundo, desde que permanecesse fiel ao seu núcleo ético e moral.
A evolução dos dogmas e a adaptação das doutrinas às novas realidades culturais e científicas foram defendidas como uma maneira de garantir a relevância contínua da fé cristã no mundo moderno. Conclusão. Em resumo, as ideias de Adolf von Harnack tiveram uma influência significativa na teologia liberal, especialmente ao fornecer um modelo de cristianismo mais histórico, ético e menos dogmático. Harnack ajudou a fundamentar a crítica à institucionalização da Igreja e ao dogmatismo, promovendo uma visão de um cristianismo mais adaptável, focado na moralidade e na experiência religiosa individual. Esse enfoque foi amplamente adotado pelos teólogos liberais que procuravam reconciliar a fé cristã com o racionalismo, o progresso científico e as novas correntes filosóficas da época. As ideias de Adolf von Harnack, especialmente sua crítica ao dogmatismo e sua ênfase na simplicidade da mensagem cristã original, foram alvo de debates com vários teólogos e filósofos contemporâneos. Embora ele fosse uma figura proeminente no movimento da teologia liberal, suas ideias geraram resistência tanto de teólogos conservadores quanto de alguns representantes de correntes filosóficas e teológicas mais radicais. A seguir, destaco alguns dos principais pares que debateram com suas ideias. Wilhelm Hermann. Posição. Hermann foi um teólogo luterano que, como Harnack, estava inserido no movimento da teologia liberal, mas suas posições divergiam em vários aspectos. Enquanto Harnack procurava simplificar o cristianismo à essência ética de Jesus, Hermann focava na relação pessoal com Deus e na experiência religiosa direta. Ele enfatizava a experiência individual de fé e a centralidade da revelação pessoal de Deus, o que, para ele, ia além de uma simples interpretação histórica dos dogmas. Ponto de confronto. Hermann criticava a abordagem histórica de Harnack, especialmente a tentativa de reduzir a fé cristã a uma moralidade ética universal. Para Hermann, a experiência direta de Deus e o vínculo pessoal com ele eram essenciais, enquanto Harnack parecia ver o cristianismo mais como uma ética filosófica. 2. Ernst Troeltsch. Posição. Troeltsch foi outro importante filósofo e teólogo da teologia liberal que teve uma abordagem crítica e analítica sobre as origens e o desenvolvimento do cristianismo. Ele tinha uma visão mais sistemática e social do cristianismo, considerando seu papel na cultura e sociedade, em vez de reduzir a mensagem de Jesus a uma ética universal. Ponto de confronto. Embora Troeltsch concordasse com Harnack em muitos aspectos, especialmente na crítica ao dogmatismo, ele tinha uma visão mais inclusiva da evolução do cristianismo. Para Troeltsch, as doutrinas e dogmas da Igreja desempenhavam um papel importante na construção da identidade religiosa e na organização social, algo que Harnack, ao focar exclusivamente no Jesus histórico, tendia a minimizar. Troeltsch também enfatizava o papel da Igreja como uma instituição histórica com implicações sociais, o que contrastava com a visão mais individualista e ética de Harnack. 3. Albrecht Ritschl. Posição. Ritschl foi um teólogo protestante que desenvolveu a chamada teologia histórica, e suas ideias estavam em desacordo com algumas das posições de Harnack. Embora ambos compartilhassem um foco no caráter ético e moral do cristianismo, Ritschl era mais focado na experiência religiosa e na justificação pela fé, e via a teologia de uma forma mais reconstrutiva e menos histórica. Ponto de confronto. Ritschl criticava a ênfase histórica de Harnack, especialmente a forma como Harnack tratava as doutrinas da Igreja. Enquanto Harnack procurava simplificar o cristianismo às suas raízes mais puras, Ritschl acreditava que a Igreja e os dogmas desempenhavam um papel significativo na experiência e na vivência da fé. Ritschl também defendia a ideia de que a revelação divina não era apenas um conjunto histórico de eventos, mas algo que deveria ser experimentado de forma contínua pelos crentes. 4. Karl Barth. Posição. Barth foi um teólogo suíço, um dos principais representantes da teologia da crise, que se opôs à teologia liberal em geral e, em particular, às ideias de Harnack. Ele considerava que a teologia liberal, ao enfatizar a razão humana e a moralidade, havia enfraquecido a revelação divina e o mistério da fé cristã. Ponto de confronto. Barth rejeitou as abordagens históricas e racionais de Harnack, considerando que o cristianismo não poderia ser reduzido a uma ética ou filosofia humana.
Para Barth, a revelação de Deus em Cristo era o centro da fé cristã, e a Igreja deveria ser fundamentada na autoridade divina e nas Escrituras, não em uma busca pela simplicidade moral ou histórica do cristianismo. Ele acusou a teologia liberal de tornar a religião muito dependente da razão humana e de interpretar a fé de maneira demasiado imanentista. 5. Friedrich Schleiermacher. Posição: Schleiermacher é considerado o pai da teologia liberal moderna, e suas ideias influenciaram profundamente Harnack. No entanto, mesmo com algumas semelhanças, havia diferenças entre eles, especialmente em relação à centralidade da experiência religiosa em Schleiermacher e à ênfase de Harnack na história e na ética. Ponto de confronto. Embora Schleiermacher tenha sido um defensor da ideia de um cristianismo adaptado ao espírito da modernidade, ele via a religião como uma experiência fundamentalmente religiosa e afetiva, enquanto Harnack enfatizava uma moralidade e ética que poderiam ser entendidas como mais racionais e universais. Schleiermacher focava mais no sentimento religioso individual, enquanto Harnack se concentrava na racionalidade da doutrina cristã e na sua simplicidade ética. 6. Augustus Strong's posição. Strong foi um teólogo protestante conservador, cujas visões estavam em desacordo com as de Harnack, especialmente no que diz respeito à autoridade das escrituras e à natureza dos dogmas. Ponto de confronto. Strong era crítico da teologia liberal de Harnack, especialmente em relação ao tratamento da Bíblia como um livro sujeito a interpretações históricas. Strong defendia a inerrância das escrituras e a importância dos dogmas tradicionais, algo que Harnack via como excessivamente institucional e alheio à mensagem original de Cristo. Strong acreditava que a autoridade da Bíblia e dos dogmas era essencial para a fé cristã, enquanto Harnack procurava simplificar o cristianismo às suas raízes éticas e históricas. Conclusão. Os debates em torno das ideias de Harnack refletiram a tensão entre os teólogos liberais, que procuravam adaptar o cristianismo à modernidade e enfatizar a experiência religiosa, e os teólogos conservadores, que defendiam a autoridade das Escrituras, a necessidade dos dogmas e a centralidade da revelação divina. Enquanto Harnack foi fundamental para a teologia liberal e sua crítica ao dogmatismo, ele também foi criticado por aqueles que viam a redução do cristianismo a uma ética simples como uma diminuição do poder transformador e místico da fé cristã.